Beleza, então vamos orar, gente. Mais uma vez, então dando boas-vindas aqui ao Clésio e a Berê. Obrigado aí pela paciência com a gente, a disposição de estar aqui. Acho que eles estão meio apreensivos, olha lá, cara. Nós agradecemos aí o privilégio de poder estar aqui. Realmente uma honra poder estar, né, nesse bate-papo, ainda que informal, né, bem descontraído. E nossa intenção aqui, nosso interesse é interagir de forma que você aí em casa também seja alcançado. Nós aqui agradecemos, como o pastor Robson falou, há uma ligação muito forte entre nós, né? Mas, independente disso, nós somos gratos pelo privilégio. Amém. Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Você aí na sua casa, junte-se aí com o seu cônjuge, se a sua família está com você, vamos orar juntos agora. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos render graças, Senhor Jesus, ao Teu nome e Te louvar, ó Deus Altíssimo, pela alegria e o privilégio que nos dá a cada dia de Te servir, estarmos em Tua presença. E hoje mais uma live love, onde nós vamos tratar assuntos concernentes às famílias, aos cônjuges, isso tudo, Senhor, porque nós estamos na dependência do Teu Espírito Santo, estamos na dependência de Ti, Senhor, pois Tu és o nosso auxílio, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Por isso, Senhor, até aqui chegamos, porque o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos e Te louvamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Então vamos lá, pessoal, a gente já conversou um pouquinho sobre a atividade que a gente deixou, o desafio aí da semana passada. Vocês devem estar aí atentos, quem sabe se hoje algo novo surgir, você também possa entender a importância de colocar em prática, de você poder desenvolver então essa tarefa aí na sua casa, com a sua família, tá bom? Então eu quero aqui, hoje nós vamos tratar o assunto criação de filhos. Esse assunto, gente, ele é um assunto assim extremamente importante para os casais, tanto para aqueles que já têm filhos, quanto para aqueles que ainda não têm filhos, né? Quem sabe isso vai ser ainda mais valioso para quem não tem filho, porque ou o filho está a caminho, né? Você está grávida, você está, quem sabe, se programando para ter um filho, e aí quando ela chegar, você vai já pôr em prática muitos aprendizados, né? Eu ouvi muito os meus pais dizendo que quando nós éramos pequenos, eu e minhas irmãs, eles sofreram porque eles não tiveram um ensinamento, um treinamento, não tiveram uma palestra sobre educação de filhos. E aí o tempo foi passando, né? E eles foram aprendendo na raça, né? Eles foram aprendendo na raça até que com o avanço dos tempos foi chegando para a igreja, porque isso até para a igreja, até alguns anos atrás, era um assunto que não era muito abordado, era um assunto que quase que virou um tabu, né? Falar de criação de filhos, quem dirá, criança não tinha vez, né? Antigamente, criança na igreja, ela vinha com os pais e não tinha um ministério específico, não tinha, enfim, algo específico para a criança. Quem dirá então falar sobre criação de filhos na igreja, né? Mas na minha fase de adolescência, né, eu e a Berê temos acho que 7 anos, né, de diferença, quase 7 anos, e para minha irmã mais velha, a Bia, também não é muito grande. Então nós passamos pela adolescência um pouco perto um do outro, né? E aí eu me recordo que minha mãe e meu pai sempre contam sobre um curso que eles fizeram chamado PAV,
né? Preparando o adolescente para a vida. Foi na fase que eu ouvi muito, agora depois de casado, né? Porque os pais não vão contando isso assim para os filhos na fase que estão passando, né? Mas eu vi meu pai e minha mãe falando, olha, quando nós vimos que a gente estava tendo dificuldade com nossos filhos, a gente procurou ajuda, encontramos o PAV. E foi assim um divisor de águas, né? Na questão aí da nossa educação, da nossa criação. E aí hoje nós somos pais. Eu sou pai há 7 anos, né? A Noemi vai fazer 7 anos. Nós tivemos a alegria do Senhor nos conceder a graça de ter a Noemi, que é um milagre na nossa vida. Acho que muita gente já sabe que eu não podia ser pai, a Aline não podia ser mãe, e nós fomos desenganados, né? Dizer assim, pelos médicos. Foram muitos médicos especialistas em reprodução humana que nós passamos, e nós não íamos poder ter filho, seria impossível. Mas, para a glória de Deus, o Senhor abriu a madre e nós temos a Noemi. O Clésio e a Berê já são pais há mais tempo que nós, né? A Ana já tem 15 anos de idade e o Pedro 14 já anos. tem 14 anos de idade, né? Então a experiência deles como pai já está um pouquinho aí, né, calibrada. Como pais, está um pouquinho calibrada, né? Mas é aquela, né? Todo dia tem novidade, né? Todo dia tem coisas novas. Mas antes da gente, então, desenvolver esse assunto aqui de uma maneira dinâmica, porque nós vamos ter algumas coisas aqui que o Clésio e a Berê vai dividir com a gente, eu quero citar algumas coisas aqui de uma breve pesquisa que eu fiz, de um breve estudo aqui que eu elaborei, para a gente não tomar realmente muito tempo e deixar mais tempo aqui para o momento que o pastor Clésio e a Berenice vai falar com a gente. Mas olha, há um documento informando, um documentário dizendo que todos os males da sociedade, por isso eu disse lá no início, que o nosso assunto ia pôr então em evidência o que a sociedade pode ser um dia ou o que a sociedade é hoje. Mas todos os males da sociedade, sejam os males financeiros, políticos, trabalhistas, escolar, religioso, têm origem, olha isso, hein? Isso é forte demais, tem origem no coração do homem, tem origem no coração das pessoas. E nós sabemos, né, como que o coração do homem é. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, certo? Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala: quem pode entender o coração humano? Então há aí um grande desafio para todos nós. Então, lá no início, quando Deus instituiu família, lá atrás, quando Ele criou Adão e Eva, ele estabeleceu ali maneiras e práticas do qual nós, unidos, formaríamos então esse projeto, esse alvo de Deus chamado família. E aí, família passa a ser o quê? Um ambiente regado de amor, um ambiente regado de alegria, um ambiente regado de paz. Mas isso tudo que eu estou falando, pode ser que para muitas pessoas seja apenas falas. Não são todos os lares. E, gente, eu aprendi a usar uma expressão há muitos anos atrás, seguinte: as melhores famílias podem não ter essa realidade. E quando eu me refiro às melhores famílias, eu estou dizendo as nossas famílias cristãs. As famílias que conhecem a Cristo, que vivem a palavra de Deus, que estão na igreja. São essas famílias. E as melhores famílias, pode ser que essa ideia de ter o lar regado de amor, alegria, paz, comunhão, prazer, pode ser que não seja tão real, tão verdade assim o que nós estamos falando. Mas então o lar, ele tem uma importância na vida humana, né, na vida das pessoas, e aí em específico de nossos filhos, porque é lá o berço onde ele vai aprender os seus costumes, os seus hábitos,
vai criar um caráter, né? Formar um caráter. Ele vai então adquirir a sua crença, ele vai desenvolver, né, o seu lado religioso, espiritual, mas enfim, a moral humana parte do seio familiar. A moral humana parte do seio de nossos lares. Ou seja, parte de nós. E nós estamos fazendo isso na vida de nossos filhos, nós estamos produzindo isso para a sociedade. Né? Nós estamos produzindo isso para, então, o mundo. E aí, isso vai caminhando para frases e ditados, né? Tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é, não é assim? Até chegar ao tal lar, tal mundo. Compreendem? Tal lar, tal mundo. Então, reconhecendo a existência, por exemplo, e a insistência e a influência do pecado sobre a vida do homem, nós estamos num caminho de riscos, de perigos que precisam ser bem pautados para que nós estejamos de fato preparando filhos para uma boa sociedade, nós estamos educando filhos para uma boa igreja, nós estamos educando filhos para boas famílias, né? Antigamente tinha-se muito a história de avaliar os laços familiares. Aquele homem vem de uma boa família, né? Aquele jovem, de repente, você quando começou a namorar, seu pai pensou nisso. Não, olha, de uma boa família. Eu às vezes brinco assim, né? Quando alguém vem falar para mim, a Noemi quando crescer vai ter namorado. Eu espero que tenha um namorado de uma boa família, um homem de Deus, e tem que ser um pastor, tem que ser um missionário, porque minha filha, ela tem no sangue ministério, e ela vai exercer o papel dela. Tem que aparecer aí um filho de Deus aí, viu? Vê se vocês educam os seus filhos, vocês têm filho homem aí, que está na idade da Noemi, educa ele direitinho aí, ensina a Bíblia para eles, porque ele tem que ser um pastor, se ele quiser namorar a Noemi, não sou eu que estou dizendo não, porque Deus tem propósitos para a vida dela. Mas enfim, tal lar, tal mundo, então é agora a hora da gente aprender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, de educar filhos. E a educação de filhos, para você estar bem certo de que isso é muito importante, educar filhos é educar almas. Educar filhos é educar almas, vidas. Você tem ali, usar a expressão assim, um serzinho na sua mão, um ser humaninho, igual aquele comediante fala, mas você tem um ser humaninho na sua mão, que você está educando uma alma, você tem uma responsabilidade, você tem aí na sua mão um peso muito grande, uma importância. E a responsabilidade dos pais é treinar e desenvolver as verdades bíblicas na vida de nossos filhos. Por isso lá em Deuteronômio o Senhor falou: tu as inculcarás, e dela falarás assentado, andando, deitando. Quer dizer, você tem essa responsabilidade. E aí, diretamente nesse assunto então de educando filhos, nós vamos iniciar com essa frase: educar filhos e educar almas. Então, pelas ações das pessoas, nós vamos conhecer o coração dela. A Bíblia diz que o fruto, a árvore, você conhece pelo fruto que ela dá. Então, o coração, a alma do seu filho, nós vamos conhecer, todos irão conhecer, pelos frutos que ele dão. Nossa, o ser humano é assim. Nós vamos ser conhecidos pelos frutos que nós produzimos. Então, dada essa importância, vamos pensar assim hoje. Inclusive, eu não vou trazer aqui
quem sabe um dia nós tivermos um profissional em alguma área que possa nos ajudar nisso, mas nós não vamos trazer aqui dados da lei, do governo e questões assim, mas quando surgiram aí essas leis proibindo a corrigir os filhos, né, bater nos filhos, eu não cresci assim, né? Meu pai, gente, eu vou brincar aqui uma frase que o Marquinhos, filho da Beth, ele fala assim, né? Não, minha mãe não batia na gente, não. Eu só apanhei uma vez. O resto foi tudo tentativa de homicídio. Brincadeira, né? Brincadeira. Mas o meu pai e minha mãe me corrigiram com a vara. Aí aquele pastorzão aí, o Cláudio Duarte, né? Ele fala, poxa vida, eu apanhei, agora que chegou a hora de eu bater, eu não vou poder bater. Né? Mas, gente, nós abandonamos, não só na área de educação de filhos, a gente abandona princípios e conceitos e valores que vão, na verdade, desvalorizando a nossa sociedade, a nossa família. Mas lá na minha casa, por exemplo, a gente tem uma varinha lá. E você quer ver a Noemi tomar jeito, a gente fala, filha, você está lembrada da varinha, da correção? E eu faço com ela como os meus pais faziam comigo. Robinho, deita na cama. Não, primeiro a gente sentava. Era aquela conversa. Aí depois, agora deita, abaixa a calça e eu vou te corrigir. Não era assim, Berê, que a mãe fazia com a gente? Então, aí, quer dizer, não criei nenhum trauma, não estou aí, né? Eu sou meio doido, mas não fiquei maluco, né? E serviu muito para a minha vida. Hoje eu posso dizer, eu vou educar minha filha como os meus pais me educaram. Né? Senão eu vou ter que deixar a Aline educar a Noemi, igual a mãe dela que educou ela, vocês já viram, né? Não tem problema. Nem apanhei ela. Mas então, nós estamos, aí eu vou trazer aqui para uma contextualização nossa, eu não estou acompanhando aqui as pessoas que estão assistindo, porque eu estou com as minhas anotações aqui, mas eu não sei como que está aí a faixa etária dos pais, enfim, os casais que estão aí, mas eu vou falar aqui dentro de um nosso termo popular hoje. Nós estamos criando muitos filhos Nutella. Porque nós estamos dentro de uma condição hoje que os filhos estão tomando conta. E eu estou falando aqui como pastor, estou falando aqui como líder e que se põe de um modo, até na sociedade a gente vê isso. Você vê isso, não precisa nem eu como pastor falar, você vê isso. Você vê por aí nas filas de banco, dentro dos restaurantes, filhos fazendo dos pais o que eles querem. Né? E aí, qual está sendo o erro hoje? Eu estou observando isso. Os pais estão dizendo assim, é a idade, né? Criança é assim mesmo. Aí depois passa, não, é adolescência. Adolescente é assim mesmo. Aí, jovem, não, jovem, tem uma cabeça, está nessa transição e tal. Vai virar o quê? Eu vou dizer uma última coisa aqui, já vou começar aqui as nossas perguntas com o Clésio e a Berenice. Mas um dia desses nós vivemos uma experiência, eu não estou aqui com a intenção de expor, né, minha filha, afinal estou falando da minha filha, mas uma experiência que vai valer muito para você. Alguns domingos atrás, terminou o culto infantil, e quando as crianças subiram, a professora do Ministério Infantil, a Aline, ela disse para as crianças, olha, vão lá e sentam no primeiro banco, não acabou o culto ainda. A Noemi não quis ir sentar. Ficou brava com a tia Aline, não quis sentar e tal. E aí começou a chorar, ficou lá no canto da igreja lá. Daqui a pouco acabou o culto, estou lá fora cumprimentando os irmãos, eu vi a Noemi chorando e chamei ela. O que foi, filha? A tia Aline queria que eu fosse sentar lá na frente e a mamãe brigou comigo porque eu não fui. Você não obedeceu a tia Aline? Eu não acredito, Noemi. Pois você vai chamar a tia Aline agora, vai pedir perdão para a tia Aline, porque é o seguinte, a tia Aline é igual a minha mamãe. Ela é sua líder e você tem que obedecer ao seu líder. Você está me entendendo, irmão? O que eu fiz? Eu mostrei para minha filha que ela
principalmente na idade que ela está. Ela não é dona do nariz dela, é assim que a gente brinca, né, que a gente costuma falar. Ela não é dona do nariz dela. Pois ela chamou a tia Aline, aí minha esposa Aline sentou lá com a tia Aline, e a Noemi pediu desculpa, e eu disse para ela, aqui na igreja, a tia Aline e todas as outras professoras do Ministério Infantil, é a mesma coisa se fosse o papai e a mamãe, você tem que obedecer. Porque senão, meus irmãos, daqui 10 anos, é você, diácono, você líder de jovens, que vai ter trabalho com a minha filha. Ela vai falar alguma coisa, ela não vai submeter a você, se hoje eu não ensinar. Entendeu? Então você já vai colocando as coisas no lugar, os limites. Mas então, como eu disse, eu quero agora pensar aqui que o nosso caminho vai esclarecer para o seguinte sentido. O que garante a educação do meu filho não é as coisas que eu compro, não é os benefícios que eu dou para ele. Tem pai que chega diante do filho e fala, olha, eu te dou tanta coisa, eu compro isso, eu pago isso, eu faço isso para você, eu faço aquilo, e você não me respeita, você não valoriza o que você tem. Olha, se você chegou nesse ponto, você já perdeu a linha. Você vai precisar retomar as coisas, reiniciar, porque se nós chegamos nesse ponto é porque nós já não temos a autoridade na nossa mão. Se a gente quiser colocar na balança para o nosso filho, que ele tem que ser obediente porque eu dou tanta coisa. Aí a gente vai lá, não, você não está obedecendo, eu vou tirar o videogame. Você não está obedecendo, você não vai mais para tal lugar. Espera aí. A gente usa sim alguns princípios de um castigo, quem sabe, limitar acessos e coisas, mas não é isso que vai garantir a base então da educação para o nosso filho. Mas então, passando agora a palavra aí para o Clésio e o Berenice, eu gostaria que eles dissessem para nós o quanto vocês tiveram que investir da vida de vocês para que vocês pudessem então, dentro desses parâmetros que nós estamos falando aqui, para que vocês pudessem ver educação nos seus filhos. Eu sou da família, vou ter mais liberdade para falar aqui. Mas eu lembro o trabalho que a gente teve com o Pedrinho. Né? E aí o tempo passou, o Pedro aprendeu. Eu não lembro assim tanto quais foram os trabalhos com a Ana, mas com certeza deve ter tido algumas coisas. E aí conta um pouquinho para a gente aí, como foi que vocês lidaram, né? Desde lá da infância até agora para conseguir, por exemplo, hoje a Ana não está no convívio com vocês, ela está num colégio, fora, em outro estado, porque adquiriu uma responsabilidade, adquiriu então um comportamento que hoje vocês podem agir assim, né? A pergunta básica então é qual foi o nosso o tempo, né, investido. É uma pergunta assim um tanto complexa de responder, não é tão simples assim, mas eu vejo assim, né, nós casamos e para falar dos filhos é preciso falar do casamento, né? Nós casamos relativamente cedo em questão de idade, né? Eu com 21, a Berê 16 para 17, precisou ser emancipada, né? Então, mas graças a Deus nós casamos dentro da vontade de Deus e passamos pouco tempo só nós dois, né? Acho que em menos de 9 meses mais ou menos, nós descobrimos que estávamos grávidos, né? Então, a partir do momento que a gente sabe que tem aquele serzinho, né, como foi falado aqui, aquele serzinho ali, já não é apenas 2, né? Não são 2, são 3 agora. E acredito que a preocupação com a educação já começa ali. Naquele momento, já começa a vir na nossa mente como é que a gente vai lidar com isso, né? Como vamos lidar com esse ser agora, né? Então, ali já começa, então, a ter um tempo de investimento. É lógico que nós conhecemos a palavra de Deus, e aí nós, então, sabemos que os nossos filhos vão ser criados com esses parâmetros, né? E também toda a questão da base, né? Nós temos bases sólidas, boas, né? Tanto do lado da Berê quanto do meu lado. Lógico que do lado da Berê foi um pouquinho mais tranquilo do que o meu. O meu eu estou junto com o Marquinhos aí, né? Naquele mesmo nível,
mas que hoje também valeu a pena. Eu vejo que na época eu falava que não valia a pena, né? Naquela época não valia a pena, mas hoje eu vejo que vale a pena. Então, mediante a isso, né? A palavra de Deus, a estrutura familiar, então nós começamos ali já a investir tempo. Mas o tempo vai passando e a preocupação aumenta, nós vamos olhando para o futuro, enxergando, tentando enxergar como vão ser os nossos filhos. E aí, dentro de tudo isso que o Robinho colocou aqui, de um mundo, de conceitos, tudo isso que foi bem explanado aqui, nós começamos então a projetar, a pensar nos nossos filhos lá. Mas aí vocês chegaram a pensar, por exemplo, alguma fase, seja do Pedro ou da Ana, vocês chegaram a pensar que vocês não iam conseguir? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós pensamos, sim, não vamos conseguir. E eu falo assim, que até nos dias atuais, nós ainda temos aquele medo, não do fato de não conseguir, porque nós vamos imprimir nos nossos filhos aquilo que nós temos, mas agora a decisão de continuar é que nós ficamos preocupados. Será que aquilo que nós colocamos como semente dentro deles vai prosseguir? Então, a preocupação, sim, em todo o tempo, ali na geração e durante toda a criação, sim, nós tememos. E aí, Berê, como que reage uma mãe que chega diante, vamos supor, de uma crise de um adolescente ou numa criança mesmo, que no meio do supermercado esperneia e faz a mãe passar aquela vergonha? Como que uma mãe precisa reagir diante de uma situação dessa assim, quando ela chega, né, diante daquela hora que a gente nem sabe o que fazer, nem sabe o que falar? Você mesmo expôs sobre o Pedro, né? O Pedro, assim, ele é uma criança muito... Eu expus, né? Perdão, Pedro. Ele é uma criança muito agitada, né? Quando tinha 1 ano e meio, 2 anos, todo mundo falava, esse menino é hiperativo. Mãe, esse menino é imperativo. A escola falava. E a gente foi em 3 neuros pediátricos para poder tirar as conclusões, e dos 3 disseram que não, que era isso mesmo, porque a gente tem que gastar a energia dele. Então, o nosso problema, né, com o Pedro era a agitação dele. Nunca foi uma criança que respondia a gente, que fazia malcriação na igreja, ou que fazia malcriação com as pessoas, na escola, sempre educado, né? Nunca houve essa preocupação aí do mercado, nem com a Ana, nem com o Pedro, nós não tivemos, graças a Deus. Não tenho experiência dos meus filhos gritando no mercado, pedindo as coisas. Eu acho que vai muito do diálogo, né? Vai muito do diálogo. A gente... Sim, de uma boa vara também. Mas eu acho que quando a criança já está no tempo, né? Por exemplo, de ir ao mercado, de pedir as coisas, é muito do diálogo. A gente sempre falava assim para as crianças, vocês têm R$5 para gastar. R$5 vocês têm para gastar. Meu pai fazia isso comigo, pega o carrinho e pega o que você quiser. E não era R$5. Mas eu não tinha, né, as mesmas condições que meu pai, então, é R$5 que vocês têm. Então, eles rodavam o mercado inteiro. Às vezes, eles colocavam alguma coisa no carrinho, desistia, trocava, pegava outra. Pedia empréstimo. Por quê? Mas, é? Sim. Por quê? Isso assim, com 7, 8 anos já. Mas por quê? Porque eles sabiam que eles tinham isso para gastar. Se passasse disso, não adianta pedir nada de R$30, R$50 que não ia ter. Porque o básico a gente já estava comprando. Garantindo. Né? Então, eu acho que vai muito do diálogo. Hoje, principalmente, que a gente está meio que proibida aí de corrigir o filho da forma que a gente foi. Então, o diálogo vai ajudar muito. Você sentar antes de acontecer o negócio. Nós estamos, até para ir na casa da família, de algumas pessoas, a gente já vai conversando dentro do carro, né, Kiel? Por favor, não abre a geladeira. Olha, não pega isso. Assim, né? Toda não família faz assim, né, gente? Se pegar. Se fazer. Pegar. Você não come desesperado. Espera a gente colocar no prato. Olha, não faz isso. Olha, não faz aquilo. A criança acho que fica assim, né? Não sabe o que está acontecendo. Sem contar que tem aquele jogo de olhar, né? Isso. Aí quando está fazendo, nós estamos olhando. Eu estou exercitando agora aqui, sabe? Esse jogo do olhar. De vez em quando a criança fala assim, né? O
que foi que você está me olhando? Não fiz nada. É assim. Que foi, pai? Não, nada, né? Nada, Está né? me olhando? O que aconteceu? Eu acho que, no momento que nós estamos vivendo, eu acho que o diálogo é a melhor ferramenta. Certo. Porque você vai indicar para o filho o que vai acontecer. Deixa eu Ir só- embora do shopping, por exemplo. Daqui 15 minutos nós vamos embora. Certo. Entendeu? Para não dar aquela coisa da criança que a gente vê muitas vezes os pais saindo carregando os filhos, gritando. Empurrando, gritando. Porque não indicou. Olha, vocês que estão aí com a gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente sabe que tem um pouquinho aí do delay, né, para chegar aqui, mas faz aí uma pergunta. Se você quiser fazer uma pergunta para o Clésio, para a Berenice, pode fazer, tá? Se vocês perguntar, esses dois aqui vai responder fácil. Agora, sim, a questão do tempo, né, de investimento, eu creio que não acaba, né? Não acaba, não termina, não tem, eu acho que um ponto final. Nós estamos aí, como já foi dito, a Ana 15, Pedro 14, mas assim, a certeza que a gente tem é que a gente sempre vai, como pais, acredito que aqueles que têm seus filhos, assim como nós, né, que somos filhos, os nossos pais ainda têm, não daquela forma ativa, mas ainda tem aquela preocupação. E eu acho que, então, nessa questão de investir tempo, eu acho que nós vamos ainda continuar. Mas por muito agora, tempo. quer ver? Vamos por uma coisa aí mais, assim, dos desafios de hoje, século XXI, voltado aí para as questões da tecnologia, né? Então, hoje a criança já nasce com o celular na mão, né? Na nossa época, Parece que na nossa época até nascia de olho fechado. De olho Hoje já fechado. nasce de olho aberto. Hoje não. Mas na nossa época, a gente ia fazer um trabalho da escola, a gente ia lá na biblioteca no centro da cidade. Pesquisar, chegar lá no balcão, falava, olha, eu quero um livro assim, assim que a professora indicou. Aí eu vou tirar xerox das páginas tal a tal. Aí ou você estudava ali um pouquinho, ou você levava os xerox para casa, né? Estudava em casa e tal. Hoje, eu estava vendo o Pedro fazer de manhã, né? Prova, ou era tarefa, alguma coisa que a escola está mandando por aplicativo, ou pelo site, e a criança tem acesso à tecnologia de uma maneira muito simples. Vamos pensar em alguma coisa assim mais séria, né? Quando se falava de pornografia, por exemplo, a criança fazia como? Passava escondido atrás de uma banca de jornal, não era assim? Não era tão acessível. Não né? era acessível. Hoje, essas coisas estão, assim, o acesso está muito fácil. E aí, Kel? Um paizão, uma mãe, tem em casa o Wi-Fi, aonde o criança vai lá, está com o celular, tem o Wi-Fi. A gente precisa pensar aqui num tempo de idade, né? Por exemplo, a Noemi, ela tem um tablet. Aí o tablet dela, a gente limita o uso, né? E também os acessos. A gente fica ali de olho, porque, por exemplo, se você entrar no YouTube, você vai navegando, daqui a pouco está chegando em lugares que você nem imagina, né? Então, como lidar agora? Então, já que nós estamos falando aqui de nós pais novos, né? Meu velhão está lá em casa. Hoje a gente que ensina ele a mexer na tecnologia, os netos que estão ensinando, né? Pega o celular lá, o Pedro pega o celular e mexe, a Noemi pega o celular do vovô e mostra isso, faz aquilo. Mas hoje nós somos os pais aí dessa geração e como agir diante disso tudo, né? É um desafio também, né? Nós conversamos bastante com o Pedro, a nossa realidade é essa, né? Nós temos a Ana e o Pedro, mas a Ana está longe estudando. Então, nós conversamos muito com o Pedro, muito. Né? Eu e a Berê, tem dia que a gente pega ele assim para dar aquele sermão e a gente fica revezando. Né? Eu falo um pouco, a hora que a boca seca ela começa a falar. Então, por conta da tecnologia. A tecnologia tem sido assim algo que tem trazido grande preocupação. Porque nós temos assim no nosso pensamento que nós precisamos educar os nossos filhos para que eles possam agir na nossa frente e agir quando não está na nossa frente. Por exemplo, a Ana está distante. Né? Nós temos uma tranquilidade, porque foi semeado no coração dela, já vimos prova disso, de que ela tem os princípios
que nós ensinamos a ela. Então, ela sabe que determinados lugares ela não pode acessar, ela não vai acessar, não desperta interesse nela. Não desperta esse interesse. Então, nós temos essa tranquilidade. Mas o grande desafio que eu vejo para nós, pais cristãos, né, é fazer isso, é educar os nossos filhos de modo que eles estejam agindo nas nossas costas da mesma forma como está na nossa frente. Porque a tecnologia é uma questão em que nós não podemos fugir dela, não tem como fugir. Como nós dissemos aqui, eles nasceram na era tecnológica, eles não conhecem nem o disquete que nós conhecemos, que já é de tecnologia. Então, falar de CD, de Discman, falar de Walkman, então, eles não conhecem. Então, eles nasceram nessa era tecnológica, e não tem como fugir. Porque o desafio é esse, nós precisamos imprimir nos nossos filhos, colocar nos nossos filhos aquilo que nós somos, né, para que ele possa agir em todo lugar assim. Porque o celular ele leva para o banheiro. Ele vai com o celular para o banheiro. No quarto dele ele vai ter acesso, ele vai para todos os cantos do mundo, entra em qualquer lugar. E nós não temos como estar com os nossos filhos todo o tempo. Então, o desafio maior nosso é esse, é educar filhos que entendam conceitos da palavra de Deus, também daquilo que nós trazemos como base familiar, para que ele possa agir também nas nossas costas. Agora, Beri, vamos pensar aqui, né? A Ana está com 15 anos, Pedro 14, o tempo está passando e vai chegar o dia em que a Ana ou o Pedro falar, pai, eu quero namorar. Tem um menino lá na escola, como que é o nome do colégio que ela está? Lá no curso, lá no Nascente, isso. Mãe, eu quero namorar. O Pedro vai falar, né? Tem uma menina assim. E aí? Porque nós estamos indo agora para o invisível, né? Para o invisível, mas todos os pais vão passar por isso. Aqueles que ainda não passaram, irão passar. Aqueles que já estão em outra fase, ainda tem um invisível lá na frente. E a gente vai falar aqui de uma coisa que é ainda fora da nossa realidade, por conta do tempo, mas que nós precisamos entender a importância de conhecer isso, estar pronto para isso, porque vai chegar esse momento. Assim, eu acho que tudo é relacionado à nossa base bíblica, né? Eu, como fiquei mais em casa, né, o Clésio provedor, então não estava presente todo o tempo, não está presente todo o tempo, então eu fico mais em casa. Então você vai trazendo a luz da palavra para os seus filhos. Eu sei que não são todas as mães que têm esse privilégio, mas eu sei também que você se esforça para fazer isso, mesmo que você não esteja em casa, você trabalhando fora, você também se esforça para fazer isso. E esse foi, assim, né, o nosso maior método, né? A gente fica muito em cima, assim, você está na tecnologia, você está no YouTube, não sei no que e tal. Quanto tempo que você deu para Deus hoje? Porque hoje você não deu nada para Deus, mas para o YouTube você deu bastante coisa. Você deu bastante coisa. E tudo isso influencia nessa decisão de namoro, certo, de casamento, futuramente. Uhum. A Ana você está plantando, né? Isso. A Ana tem uma posição desde os 6 anos, que a gente já vinha conversando a respeito disso. Cara do Kel. Né? Desde os 6 anos. Com o Pedro a gente ainda não conversa muito sobre isso, porque ele é muito relax, assim. Mas a Ana, eu não, né? O Clésio já conversa. Mas a Ana, assim, com 6 anos, ela já tomou uma decisão meio assim, né? Mãe, eu quero fazer a corte. É isso que eu quero fazer a corte. E até leu alguns livros, né? Romance à Maneira de Deus, A Corte, o que meus pais acham sobre casamento. Ela leu alguns livros relacionados a isso.
E ela foi ainda mais tendo a certeza do que ela queria. E agora, quando ela está lá no nascente, essa preocupação para nós hoje é praticamente zero. Porque ela, lá eles têm um critério de que não se namora lá, não pode nem gostar do outro. Kel, tá tranquilo, hein? Né? Então a gente... Esse é meu... É a tranquilidade. Eu fico muito... E ela está muito segura. Eu já tinha falado para ela que era com 30, né? 30 anos. Coitada. Mas ela aceitou. Mas ela está muito segura porque ela tem um projeto, né, aí que está no coração dela, que nasceu no coração de Deus. E ela fala, mãe, eu quero isso. Depois que tudo isso estiver concretizado, aí eu quero. Né? E acho que no ambiente que ela está, Deus vai preparar uma pessoa muito assim envolvida nisso. Claro. Eu acho que a nossa preocupação hoje como pais, eu acho que acaba sendo mais com o Pedro do que com a Ana em relação a isso, né, Clésio? De conversar mais a respeito, porque com ela parece que o negócio já está meio... Eu quero isso. Mas a Berê está falando... Isso. A Berê está falando algo muito sério, porque a questão do diálogo é muito importante, principalmente nesse assunto namoro, tecnologia, sexo. Por exemplo, eu me lembro, eu não sei se... Eu não vi meu pai fazendo isso com a Berê, com a Bia, mas eu me lembro... Na verdade, ele fez isso juntos. Eu e a Bia, nós já estávamos numa idade que eu me lembro que meu pai... não sei se ele usou um livro de ciências. Depois eu quero ver se você lembra desse dia aí, pai. Meu pai está online aqui, ele até fez um comentário, eu já vou falar. Mas eu me lembro que meu pai pegou um livro, acho que de ciências, mostrou o corpo humano e foi mostrando. Mostrou a genital masculina, feminina, e falou para nós sobre sexo, ensinou. Aí eu me lembro que eu estava na porta da igreja com um grupo de irmãos. E eles estavam falando algumas besteirinhas lá e eu estava perto. Aí alguém falou assim, Robinho está aqui e tal. Aí eu disse, olha, não tem problema, meu pai já me ensinou isso, eu já sei o que é isso. Então, gente, olha, é o diálogo. Não vai pensando que é lá na escola que seu filho vai aprender esses assuntos, saber quando está pronto para namorar, entender o que é sexo, entender o que é namoro. Se nós não dialogarmos, se nós não conversarmos, essas coisas vão ficar bastante complicadas, né? Mas aí, para a gente ir partindo aqui para o encerramento, que o nosso tempo já está se esgotando, que amanhã a gente tem muita coisa para fazer, né? Todo mundo tem que acordar cedo, trabalhar, né? Então a gente precisa cuidar daqui com o horário. Mas olha, o pastor Sebastião, ele falou aqui, existem 3 maneiras de educar seu filho. Primeiro, seguir os métodos dos seus pais. Segundo, seguir a psicopedagogia atual. E terceiro, orientar através da Bíblia. Então, são esses os princípios que nós precisamos avaliar e colocar em prática e abraçar para que assim a gente seja bem-sucedido nesse desafio que é para nós sermos educadores de filhos, né? Nós estamos... Resumo do ensino bíblico é admoestação e disciplina. Resumo do estudo bíblico é admoestação e disciplina. Então é isso, meus irmãos. É óbvio que o tempo que nós temos de live aqui é um tempo curto, né? Mas nós queremos fazer dele um tempo bem proveitoso. Acho que nós somos bem diretos aqui nos assuntos que nós tratamos sobre a educação de filhos. O meu anseio, minha vontade é que você convide mais pessoas para na próxima terça-feira, próxima Live Love, nós falarmos um pouquinho mais sobre o relacionamento conjugal, hoje em específico falando aí dos nossos filhos e a criação de filhos. Então, mais uma vez, obrigado, Kel, obrigado, Berê, por este tempo. Eu não sei se você viu aí, gente que você conhece, mas a gente vai deixar aqui os nossos abraços e beijos aí para todos que nos acompanharam. Até a tia Alice entrou agora aqui. Pamela Melo Oliveira. Senhor, tem misericórdia. Tem uns comentários aqui que vieram dentro do que nós fomos falando aí, né? Sem estrutura emocional para essa fase, né, Pamela? Então, Deus tem mesmo que nos preparar e temos que estar na posição para Deus fazer de nós pais exemplares, né? Porque... Disse que não está preparado para isso. E Jesus vai... O
Caio disse aqui que não está preparado para isso, né? Que Jesus vai voltar antes dos filhos namorarem. Olha só. Pois é, gente. Então, são esses desafios aí da nossa vida. Eu sei que a gente pode fazer ainda muito mais do que temos feito. Então, busque ajuda, converse com o seu pastor. Eu estou aqui à disposição. Eu me recordo uma vez de uma oportunidade que eu tive para falar para casais, e eu ainda tinha muito pouco tempo de casado e falava com uma propriedade. Hoje eu vou fazer 20 anos, nós vamos fazer 20 anos de casado agora em maio, e nós temos vivido muitas experiências que têm marcado as nossas vidas e têm nos preparado para os propósitos que Deus tem através do nosso ministério. E eu quero desenvolver isso com bastante prazer, ajudando a sua família, ajudando o seu casamento. Na nossa igreja nós temos o curso Casados para Sempre. Nós vamos vir com outros cursos ainda relacionados à família, relacionados a ministérios em geral. Então isso tudo vai dar para nós base e estrutura para enfrentarmos as realidades que nós estamos vivendo hoje nesse mundo. Então, vamos crer que o Senhor vai nos fazer vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Robin, deixa eu só fazer um comentário. Sim. Que eu escutei, acho que foi semana passada, falando acerca de religião. Não era sobre filhos, mas era sobre religião. E a comparação que esse teólogo fazia era uma comparação muito simples com a história da religião no contexto geral. E ele usava a figura, então, de uma pessoa. Que a pessoa, quando ela nasce, ela não sabe nada sobre religião. Ele estava falando sobre religião no contexto geral. Mas, à medida que o tempo passa, essa pessoa ela vai aprender um pouco sobre religião. Um pouquinho depois, mais tarde, ela vai começar a seguir uma religião, porque alguém está falando para ela sobre aquela religião e ela vai aceitar aquilo. Mas vai passar uma fase em que ela já não vai aceitar. Ela vai começar a questionar. E aí é a fase, então, que ela começa a criar as próprias verdades dela. Então, assim, o que eu falo aos pais, nós estamos numa fase aí que os nossos filhos, principalmente a Ana, ela entra numa fase de questionamento. Certo. Que vai acontecer isso. É inevitável, o Pedro também, é inevitável ter essa fase de questionamento. Todo ser humano passa por isso. E o que eu estou alertando aqui é pela fase anterior, em que nós estamos preparando os nossos filhos. Eu digo porque o pai e a mãe precisam preparar o filho com as verdades bíblicas. E essas verdades, ela vai ser, então, construída no coração da criança de forma que ela vai absorver aquilo. Quando chegar a época do questionamento, aquelas verdades vão estar afloradas e ela vai poder combater as questões que são impostas por ela mesma, que são impostas pela sociedade em geral, de forma que a estrutura dela pode balançar, mas não vai ruir. Não vai cair. Sim. E dali, então, adiante, quando ela passa por essa fase em que as verdades poderiam ser criadas, outras verdades que, na verdade, são mentiras, ela passar por isso, aí entra numa fase em que nós agora vamos ver, então, os nossos filhos numa crescente, Certo. numa decolagem, Mas é inevitável, Nós vimos aí em comentários pessoas dizendo que não estão preparadas emocionalmente para isso, talvez por uma questão de namoro ou outras questões, mas o importante de tudo isso é nesses primeiros passos. Por isso que Deuteronômio fala, Encucarás, colocar, encucar é como abrir a cabeça e colocar dentro ali. Isso. Então seria esse ensinamento. Então, pense nisso, O seu filho bem preparado é aquele que vive ensinamentos da palavra de Deus, que tem isso. E aí ele vai enfrentar dias maus, porque dias maus terá. Vão vir para todos, Jesus fala lá em Mateus, sobre edificar a casa sobre a rocha, porque vai vir o vendaval, a inundação, a chuva, a tempestade. A diferença vai estar no seu alicerce, rocha ou areia, Então, assim, a necessidade os pais precisam investir tempo
na educação dos seus filhos. Pegar mesmo a Bíblia e sentar ali, Aham. não digo que vai pregar, mas vai ensinar de forma em que a criança começa a amar, né? E aí Isso. para frente vai. Então, o conselho é esse, né? Maravilha. Que bênção. Muito obrigado, então, meus queridos. Deus abençoe. Eu vou deixar aqui o desafio o desafio não, o pedido que vocês compartilhem essa live, né? Mande aí para familiares seus. Fala, ó, separa um tempinho seu aí. Manda para ele o link. Você tem um filho aí, está com uma dificuldade assim, assim. Manda lá. Compartilhe a nossa live. Aí eu vou falar igual a Noemi fala lá, né? Quando ela está na frente da câmera, né? Ela fica brincando. Como que é? Dá um like, deixa seu like, se inscreva no canal. E vamos junto. Amanhã tem mais live às 8h30. Amanhã é quarta, né? Isso mesmo. Amanhã o Henrique está com a gente na live às 8h30. Então, por favor, compartilhem as nossas lives. Ok? Isso, a Beli tem um recadinho aí que a gente colocou aí no Instagram hoje, durante o pessoal, dia. a gente colocou lá no Instagram que se atingisse o número de acesso, a gente ia sortear uma máscara capilar da Estilo Hair da Maoshi Cosmético. Então fique atento aí que a gente vai entrar em contato com um de vocês que assistiram hoje. E entra lá também no Instagram, no Facebook, Estilo Hair. Estilo Hair é um amigo nosso que está fazendo essa marca, e Maoshi é uma cidade de Moçambique. Ele colocou o nome do produto, né, deste nome, porque ele quer estar investindo em missões. Então faça parte deste projeto, faça parte disso, nos ajude a divulgar essa marca aí também. Tá vendo? Live Love. É isso. É isso tudo. Deus abençoe, gente. Quero orar e abençoar a sua vida agora em Amém. nome de Jesus. Querido Pai, soberano Deus, te louvo e te agradeço, Senhor, por este tempo que nós estivemos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado o privilégio de estarmos com o Clésio e a Berenice hoje falando este assunto tão importante sobre criação de filhos. Que a tua bondade, a tua graça esteja sobre cada um dessas pessoas que nos acompanharam nessa live, até os dias que esse vídeo chegar em outras pessoas, aqueles que estiveram agora nos ouvindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, possa alcançar em nome de Jesus os aflitos, aqueles que estão com seus lares com as bases balançando, desestruturados, com problemas conjugais, filhos. Pai, alcança, Senhor, por meio da tecnologia, vidas através desta live, deste vídeo, Senhor, que vai ficar aí para que muitas pessoas sejam abençoadas. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, exalto o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus.